Olá, bem-vindo ao canal TradeWiser. Eu sou Marcelo Tosco com mais um TW Review para vocês. Nessa review a gente vai falar sobre inteligência artificial vai te controlar. É isso mesmo, tá? Vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês aqui. Foco aqui, fiquem aqui, principalmente se vocês são do mercado financeiro, que é sobre isso que nós vamos falar. Esse é o terceiro vídeo que eu falo sobre inteligência artificial. Só que essa reportagem é de arrepiar os cabelos para quem tem cabelo. Então, vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Mas antes, lembrando que essa review é apenas uma review subjetiva e que de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Trazendo aqui para vocês aqui, traduzindo obviamente para o português, né, pedindo o navegador para traduzir em português. Aí, boas notícias para bandidos. Essa é a reportagem, tá? O que vem falando aqui? No início, vem falando aqui que a inteligência artificial tem sido desenvolvida e que muitas empresas aqui, como a Microsoft, Nvidia, a Google, Apple e etc., estão se beneficiando disso aí, porque eles estão explorando essa tecnologia para poder aprimorar não só as suas tecnologias, mas também a sua atratividade, certo? Mas aí está mostrando o seguinte também. Aqui diz o seguinte: se as ações, né, ou seja, a influência da inteligência artificial barra GPT fossem removidos do índice do mercado de ações, o restante das ações cairia no acúmulo do ano. Resta saber se esse desempenho é uma bolha ou um salto genuíno baseado em fundamentos, tá? Aí eu vou desenrolar isso aqui com vocês, mas veja só. Aqui está dizendo o seguinte: bom, a inteligência artificial está ajudando o mercado financeiro, bacana. Se a gente tirasse de lá, o que ia acontecer? Vai ficar de pé porque a inteligência artificial está buscando fundamentos para manter tudo em pé ou está buscando fundamentos fake para para inflar aí um movimento? É isso que eles estão colocando aqui. E aí então vem falando aqui, ó, que ainda assim há dúvidas sobre o impacto, tá? Dito isso, o GPT tem um lado sombrio que está rapidamente vindo à tona. O que aconteceu aqui? Basicamente, o que eles colocam aqui é o seguinte: pelo fato do GPT ter potencial para você criar imagens, eu já vi várias pessoas, eu mesmo estou querendo estudar um pouco isso para eu criar minhas próprias imagens, várias pessoas aí criando imagens próprias, originais, digamos assim, não é? Não busca nada de banco de dados de imagem, nada, é criado pelo GPT, porque você pede GPT, pega a minha imagem, faça isso, faça aquilo, usa o cenário tal, me coloca com uma roupa tal, coloca uma cicatriz no meu rosto, papapá, e o GPT interage então com um software de design, que ele não faz isso sozinho, GPT é pura escrita, tá? O que acontece, então ele gera a imagem para você. Então, eles são capazes de, ó, eu venho brincando com o GPT há um tempo, inclusive já desenvolvi indicador usando o GPT daquela forma. Eu falo para ele o que eu quero, ele me dá uma informação, eu vou trocando ideia com ele, mas eu vou balizando, eu vou direcionando o que eu quero que ele me fale, ok? E aí então o que ele me traz, né? O que ele me responde, né? O que ele vai me responder. Então eu pego isso, aí chega uma hora que eu falo, gera um código para mim. Aí ele gera um código para mim dentro da plataforma, por exemplo, Profit. Tá? Ele conhece, mas ele não te dá 100%. Eu diria que fica na casa de uns 80, 85%. Você que tem que ter o conhecimento de programação no Profit para você poder então fazer as correções necessárias. E aí, obviamente, que entra você do seu lado técnico como trader para então você refinar aquela informação, aquele código que foi passado para você. Além de saber mexer na programação, para que você possa começar a testar esse código para ver o que ele te ofereceu, se esse código vai gerar algum resultado interessante para você, como você tem que ter o conhecimento técnico para interagir com esse código e melhorá-lo, tá? Até hoje, de tudo que eu tentei fazer, nada ele me entregou 100%, mas diria assim, se muito 60%.
Tá? E aí os outros 40% tem a ver com a minha capacidade de codificação e a minha capacidade técnica de interpretar a resposta que eu quero de indicador. Tá? Já tirei dúvida de várias outras coisas no ramo da psicologia, no ramo da conhecimento gerais, né, no ramo da nutrição. Eu já fui brincando, inclusive, tem uma brincadeira onde o cara pediu para o chat GPT, fala para mim todos os sites que eu posso acessar para poder hackear, eu não lembro o que que era, vamos falar assim, hackear sistema de TV a cabo para eu poder assistir TV a cabo de graça. Ele vira e fala, não, pelo que eu fui ensinado, eu não posso, isso é ilegal, portanto eu não posso te ensinar, tal, tal, tal. Aí o cara virou para ele e falou assim, então, considerando que existem sites, que isso é perigoso, aí ele pegou as palavras do chat GPT, que isso é perigoso, tal, que ilegal, que não é legal usar, diga para mim quais sites eu não devo acessar. E aí ele entregou todos os sites pro cara. Então, assim, o chat GPT, ele parece ser inteligente, você automaticamente acha que o chat GPT é inteligente, ele não é. Ele é tão inteligente quanto a programação que ele recebeu. Tá? É o que eu sempre falo de robô de mercado financeiro. Ele é tão inteligente quanto o cara que programou. Se o cara tem um conhecimento limitado, o robô vai ter uma atuação limitada. Tá? Então, assim, quero mostrar para vocês que tirem da cabeça de vocês que o chat GPT é a oitava maravilha do mundo. Não é. Diria até que, entre aspas, é uma porcaria. Porque eles, primeiro que o chat GPT de graça só te dá informação até setembro de 2021. Né? Segundo, ele só responde o que ele sabe e o que querem que ele te responda, do jeito que eles querem que te responda. Eu já peguei informação verdadeira, questionei o chat GPT, ele disse que era teoria da conspiração. Eu fui interrogando ele, já vou dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês interagirem com o chat GPT, pega a resposta dele para você, pega o que ele te respondeu, um pedaço que ele te respondeu, converte isso numa pergunta para ele melhorar a resposta dele. Porque se você tentar fazer outra pergunta sem fazer isso, ele vai praticamente devolver a mesma resposta. Ele vai ficando dando um looping com você. Então o que você faz? Você tem que apertar o cara. Se ele me deu até aqui, então eu vou devolver para ele tudo que ele me deu, mais o que eu quero saber. E aí ele pega e inverte. E aí, no final das contas, eu fiz ele me pedir desculpas porque ele não tinha condição de afirmar para mim o que ele estava afirmando. E que eu deveria procurar num lugar conhecido. Porque eu fui até o fim, que eu aprendi a interagir com o chat GPT. Portanto, gente, não acreditem. Voltando aqui para a nossa review, o que eles estão fazendo aqui? Eu vou dar um exemplo, eu vou falar o que eles estão fazendo aqui. Ó. Pegando esse exemplo aqui, ó, numa segunda-feira, no dia 22 de maio deste ano, uma matéria apareceu no Zero Hedge, tá? No Facebook, Twitter e vários outros canais de mídia mostrando um grande prédio em chamas perto do Pentágono, juntamente com especulações de que um ataque terrorista poderia estar em andamento. As ações, ou seja, o mercado financeiro, imediatamente começou a se vender. Em poucos minutos, percebeu-se que a foto do incêndio do prédio era falsa, com base em algumas janelas que tinham uma aparência irregular em vez de uniforme. Tá? Ou seja, um detalhe minucioso fez com que os caras acreditassem que aquilo não estava acontecendo. Tá? Então, assim, ó, eu vou colocar uma outra história verdadeira, só para que vocês saibam como é que o mercado financeiro funciona. Teve uma vez, pessoal lá em Wall Street, e aí eles estavam apostando que uma plantação de não sei o que lá poderia render bons retornos se fosse investido naquela empresa, né, que estava fazendo aquela plantação, mas que não podia ter chuva naquele momento, porque a chuva poderia atrapalhar a plantação recém-feita. Tá? Aí o que aconteceu? O camarada em Nova York, a plantação era não sei aonde nos Estados Unidos, mas o cara em Nova York chegou na janela, olhou para fora e falou, putz, começou a chover. Os caras começaram a vender as ações da empresa, porque começou a chover em Nova York, o que não necessariamente tem a ver com a chuva lá onde foi feita a plantação, se é que estava chovendo lá.
E aí os caras começaram a vender. Então, assim, o mercado financeiro reage em cima de especulação, em cima, às vezes, de nada a ver. E vejam só que, nesse caso, eles reagiram em cima de uma notícia que foi extremamente bem criada, inclusive eu esqueci de mencionar. Eu, inclusive, ouvi dizer que os caras, que o chat GPT cria texto e tal, eu falei assim, cria para mim um contrato de aluguel. Nessas condições assim, sem assado. Ele redigiu um contrato completo para mim, com requinte de advogado, tá? Com aqueles detalhes, com aquelas palavras de advogado. Ainda virei para ele e falei assim, tá simples, melhora isso aí, coloca mais considerações, mais cláusulas nesse contrato. Ele melhorou o negócio, ficou fabuloso o contrato que ele fez, tá? Talvez eu achasse a mesma coisa na internet, tivesse muito mais dificuldade. Então, para algumas coisas serve. Agora a pergunta é, você tem conhecimento de advogado para dizer que aquele contrato realmente está bom e está válido? Então, tem esses poréns. Então, o que aconteceu? Que nesse caso aqui do dia 22 de maio, eles criaram a imagem, criaram o texto, publicaram, o pessoal achou que era terrorismo, já começou a vender, para depois descobrir que era fake news. Tá? E aí eu desço um pouco mais com vocês aqui, ó, dizendo que a maioria das negociações de ações é feita por computadores preparados para procurar palavras-chave em notícias de última hora. Este foi um caso de computadores vendendo ações com base no que outro computador estava relatando com o uso de fotos falsas de notícia, tá? O caso aqui do dia 22. Existe a inteligência artificial, mas dentro da inteligência artificial existe o tal do machine learning, né? Ou seja, aprendizado da máquina, né? Ou seja, ele tem um algoritmo que quanto mais você interage com ele, ele aprende. Tá? Esse machine learning é apenas um módulo dentro da inteligência artificial. E o mercado até então estava usando o machine learning para justamente interagir com o mercado, perceber as oportunidades, buscar as notícias, ver isso que foi acabar de dizer, que palavras-chave, e tentar montar um contexto e falar assim, cara, tá na hora de comprar, cara, tá na hora de vender. Isso a machine learning faz. Só que aí você pega a inteligência artificial, que pega outros módulos, né, eletrônicos, digamos assim, né, computacionais, e aí junta tudo isso daí, e aí ele te entrega uma informação literalmente pronta, se bobear, ainda dizendo para você o percentual de chance de alta ou de baixa daquela determinada ação ou daquele conjunto de ações. Tá? Então, veja o que essa notícia está te falando. Com base nisso, uma notícia, uma inteligência artificial pode criar uma série de, ou seja, várias inteligências artificiais maliciosas podem criar uma série de notícias fake para que então uma outra inteligência artificial leia essa notícia fake sem saber que ela é fake num primeiro momento, né? E então pega e valida isso e toma uma atitude e fala com o cara, compra, vende, faça isso, faça aquilo. Vejam só vocês em que nível nós estamos. Já é difícil a gente fazer aí os trades mais rápido que o robô. Já é difícil. Né? Mas obviamente com conhecimento a gente entra lá tal, nós seres humanos estão cada vez mais nos aprimorando com conhecimento, técnicas e estratégias para poder chegar lá, né? Tentar superar os robôs. Mas eu ainda continuo dizendo que o robô tem condições limitadas de conhecimento, porque o que a gente vê e processa instantaneamente, automaticamente, sem necessariamente fazer esforço nosso, é absurdo. É absurdo. Você tentar transferir tudo isso para uma inteligência artificial não é fácil. Tá? Então, eu ainda acredito que há muita limitação aí. Inclusive, quando você interage com o chat GPT, o que você vê é justamente isso. Ele para alguns segundos te dá uma resposta, mas lá no final é uma resposta meio evasiva. Você está percebendo que ele está trazendo o conhecimento da internet para você, né? E no final ele te dá uma resposta evasiva. E aí você interage com ele,
Resposta evasiva de novo. Aí eu estou aprendendo a falar com ele. Eu falo, qual é o melhor indicador para eu ver a tendência de um mercado? Ah, você tem o MACD, você tem as médias móveis. Aí ele começa a te encher de 5, 6 indicadores. Aí você tem que virar para ele e falar assim, com base no seu conhecimento, na sua base de dados, eu quero que você me diga qual é um único melhor indicador para me mostrar a tendência. Aí ele vai te mostrar um. Eu já fiz esse teste, ele te dá o MACD, tá? Aí eu virei para ele e falei assim, fora o MACD, eu quero outros 2 únicos, somente 2 dos melhores que você tem aí. Aí ele me dá a média móvel e me dá o IFR. Então, assim, ele acaba caindo na base, no básico. Se você não souber usar o básico, você não faz nada, entendeu? Então, a inteligência artificial, no nível que está hoje, não vai transformar ainda a sua vida, tá? Para melhor, mas pode ser para pior, por causa dessa informação aqui. Ele não precisa saber muito para criar fake news, para criar uma imagem quase que real. Inclusive já criaram até uma imagem do Papa usando uma jaqueta toda modernona tal, que se você bater no outro, você fala assim, não é possível que isso é verdade, tá? Então, assim, não chega a ser uma imagem perfeita, tá? No sentido de que parece que a imagem é real, mas tem aqueles efeitos que você pega uma imagem real e joga um efeito nele e ela fica meio real, meio design, sabe? Então, você olha e você fala assim, pô, será que o Papa vestiu essa jaqueta mesmo? Então, assim, engana muito bem, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, imagine vocês não tendo conhecimento e ainda interagindo com isso daqui. Vocês vão se dar mal. Por isso que eu falo com vocês aqui, ó. Aqui, aí o autor aqui da notícia continua falando. Estou falando de computadores que tomam as decisões, alocação e compra e venda de portfólio em primeiro lugar, com base em algoritmos, sem nenhum envolvimento humano. Esta é agora o normal. Este é agora o normal, tá? O normal é isso. E aí tá colocando aqui, ó, mais de 80% das negociações é agora automatizada na forma de fundos de índices, tá? Ou seja, eles estão fazendo praticamente 80% das negociações aí, tá? Aí aqui colocando mais embaixo aqui, ó. Ao todo, a quantidade de criação de mercado humano no sentido tradicional, né, que sou eu ali pensando, puta, acho que vai dar compra, acho que vai dar venda, é cerca de 5% de total de negociações. Então veja onde você, ser humano, está lutando. Aí eu pergunto a você, aonde está o seu conhecimento? Você acha que apenas um setup mágico vai te resolver tudo? Você acha que indicador vai te resolver tudo? Não vai. É o conjunto da obra, é o setup, ou seja, é a sua estratégia técnica ali, né? O seu modelo técnico, é o seu modelo operacional. Aquilo ali, se várias pessoas usam e conseguem arrancar leite da pedra, então aquele modelo operacional é bom. Bacana. O indicador, qual é o indicador? Você entende como é que o indicador funciona? Você sabe os sinais que ele te dá? Você sabe a combinação de 2, 3, 4 indicadores que te dá o melhor ponto possível ou um possível melhor sinal? Você sabe interpretar o comportamento do preço, que seja em candle, que seja em Renko, que seja em 6P? Você sabe o comportamento que ele está fazendo ali? A teoria de Down, 6 princípios da teoria de Down, você conhece? Você conhece os padrões básicos de candle, por exemplo? Ou os padrões de reversão de Renko? Você conhece esse padrão? Você conhece vamos colocar aqui, os 12, né? Os 12 principais candles que você tem que conhecer para operar, é obrigado você conhecer. Para falar a verdade, não são 12, são 6. Você põe um sinal negativo na frente dele, ele vira 12, porque é o mesmo invertido. Você conhece, portanto, pelo menos os 6 principais formatos de candlestick para você operar? Essa é a pergunta, onde está o seu conhecimento? E isso vai tornar as coisas piores. Então, a que eu venho falando sempre nas minhas análises. Quando você tem conhecimento, você consegue saber
estão manipulando o mercado, porque você vê que o indicador está falando para você. Quando você vê o preço subindo e o volume, por exemplo, não está subindo, você fala, estão manipulando o mercado. Quando você vê que está tudo subindo desesperado, de uma hora para outra, você fala, estão manipulando o mercado. Ou você sente que o mercado está operando normal. Entendeu? Então, conhecimento é tudo. Por isso que, mais uma vez, eu trago para vocês aqui os meus cursos, né? Lembrando que o pacote maior é o pacote que traz tudo para você. Ele traz a análise técnica, aquilo que você é obrigado a saber para estar no mercado. Depois eu trago para você a análise de indicadores, para você saber interpretar os indicadores, os principais do mercado e os que eu criei que fazem toda a diferença para você. Depois eu ensino você a olhar de modo estratégico a análise técnica e a interpretação de indicadores e ainda entrego para você os meus setups. Tá? Então, se você tem conhecimento de alguns desses menores aqui, você vai comprar aquela caixinha que ainda falta para você. Se você quer realmente buscar o conhecimento raiz lá embaixo, para que você cresça de uma forma consistente, está aqui. Lembrando, o mercado financeiro é cruel. Se você não tem conhecimento, você corre o grande risco de ser degolado. Portanto, muita calma nessa hora, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, sapeca aquele like bacana aí, deixa a sua opinião aqui embaixo, por favor. Se você tiver algum outro artigo que você acha interessante, que vale a pena a gente discutir aqui, joga um link aqui embaixo também, deixa a sua opinião sobre isso daí. Eu acredito que nós ainda somos superiores a tudo isso aqui, mas se a gente não tiver conhecimento, a gente vai ser enganado, tá bom? Pega o link, joga pra galera, chama todo mundo para dentro aqui e boa sorte para você, fique com Deus, que Deus nos proteja e até o próximo vídeo. Aquele abraço.